Boa noite a todos os presentes. Eu me chamo Priscila, aluna da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, turma 2021. O nosso grupo é o grupo 5, no qual é composto por mim, pela Cíntia, pelo Henrique, pela Karine e pela Risonete. Na oportunidade, trataremos do assunto fundamentação da sentença penal, no qual está disposto em seu artigo 381, mais precisamente em seus incisos 3 e 4 do Código de Processo Penal. E, logicamente, que a origem desse dispositivo, ela encontra-se elencada na nossa Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso 9, que diz que toda decisão ela deve ser fundamentada. É na fundamentação que o julgador externa as razões de decidir. É nesse momento que ele entrega às partes as razões pelas quais ele ou ela decidiu desta ou daquela forma. É na fundamentação que se encontra questões preliminares, tais como cerceamento de defesa, ou se alguma prova foi produzida de forma ilícita. É nesse momento que deve ser observado todas essas questões e deve constar na fundamentação. Ou seja, essas questões elas devem ser analisadas antes de se adentrar ao mérito da questão. Toda sentença penal, ela tem um roteiro, certo? E esse roteiro, ele deve ser observado. A sentença, ela é um ato decisório de fundamental importância no processo penal. Assim, haverá a análise da pretensão do Estado para fins de absolver ou de condenar o acusado. É evidente que a fundamentação ela não pode deixar de ser colocada, disposta em toda a sentença, sobre pena de nulidade, incumbe ao juiz, nesse momento, enfrentar quais são as questões de fato e de direito que sejam relevantes para a solução do caso concreto. Dito isso, passo a palavra à nossa colega Cíntia, que dará continuidade à apresentação. Obrigada e boa noite. Boa noite, dando continuidade ao trabalho. Como é disso, a regra geral é que todas as sentenças devem ser fundamentadas em respeito aos princípios da motivação e do devido processo legal, sob pena de nulidade. A exceção é o que ocorre no âmbito do tribunal do júri, onde as decisões dos jurados elas não precisam ser motivadas. Isso porque, de acordo com o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, tem-se como uma das garantias do júri o sigilo das votações, ou seja, se o jurado tivesse que fundamentar as decisões, seria possível identificar o autor do voto. Daí a desnecessidade de fundamentação do voto do jurado, limitando-se a atuação deste a um singelo sim ou não para cada quesito que lhe for formulado nos moldes do artigo 486, caput do Código de Processo Penal. A esse respeito, Aury Lopes ele faz severas críticas, pois o júri trata-se de uma instituição democrática, e o fato de 7 jurados aleatoriamente escolhidos participarem de um julgamento, principalmente dos conexos à vida, é uma leitura bastante reducionista do que seja a democracia. A tal participação popular é apenas um elemento dentro da complexa concepção da democracia, que por si só não funda absolutamente em nada em termos de conceito. Democracia é algo muito mais complexo para ser reduzido na sua dimensão meramente formal representativa. Seu maior valor está na dimensão substancial, enquanto sistema político-cultural que valoriza o indivíduo em todo o feixe de relações que ele mantém com o Estado e com os outros indivíduos. Os jurados tampouco possuem a representatividade democrática necessária.
pois no sistema de seleção adotado atualmente, geralmente são membros de segmentos bem definidos, como, por exemplo, funcionários públicos, aposentados, donos de casa, estudantes, enfim, não há uma representatividade com suficiência democrática. Ainda em torno da independência dos jurados, estes estão muito mais suscetíveis a pressões e influências políticas, econômicas e principalmente mediáticas, na medida em que carecem das garantias orgânicas da magistratura. A independência, ela deve ser vista enquanto exterioridade ao sistema político, e num sentido mais geral, como a exterioridade a todo o sistema de poderes, a falta de profissionalismo, de estrutura psicológica, aliados ao mais completo desconhecimento do processo e de processo, são graves inconvenientes ao tribunal do júri. Então, os jurados, eles carecem de conhecimento legal e dogmático mínimo para a realização dos diversos juízos axiológicos que envolvem a análise da norma penal e processual aplicável ao caso, bem como uma razoável valoração da prova. O próprio ato decisório exige uma prévia cognição e compreensão da complexidade jurídica, sendo inadmissível o empirismo rasteiro empregado pelo júri. Outro grave problema refere-se ao aspecto probatório, espinha dorsal do processo penal, na sistemática brasileira. A prova é colhida na primeira fase diante do juiz presidente, mas na ausência dos jurados. E para completar este triste cenário, os jurados julgam por livre convencimento imotivado, sem qualquer distinção entre atos de investigação ou atos de prova. Essa desnecessidade de motivação aplica-se apenas às questões apreciadas pelos jurados: materialidade, autoria, eventual absolvição do acusado, causas de diminuição de pena, qualificadoras e causas de aumento de pena, já que apenas o juiz leigo está protegido pela garantia constitucional do sigilo às votações. Todavia, quanto à pena ser aplicada pelo juiz presidente, há necessidade de fundamentação do decreto condenatório, já que vigora em relação ao juiz togado o sistema de persuasão racional ou convencimento motivado. A motivação das decisões judiciais é uma garantia expressamente prevista no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, e é fundamental para a avaliação do raciocínio desenvolvido na valoração da prova. Serve para o controle da eficácia do contraditório e de que existe prova suficiente para derrubar a presunção da inocência. Só a fundamentação permite avaliar se a racionalidade da decisão predominou sobre o poder, principalmente se foram observadas as regras do devido processo penal. Trata-se de uma garantia fundamental e cuja eficácia e observância legitima o poder contido no ato decisório. Isso porque no sistema constitucional democrático, o poder não está autolegitimado, não se basta por si próprio. Sua legitimação se dá pela estrita observância das regras do devido processo penal, entre elas o dever ou a garantia da fundamentação dos atos decisórios. Então, o processo ele está destinado a comprovar se um determinado ato humano realmente ocorreu na realidade empírica. Com isso, o saber, enquanto obtenção de conhecimento sobre o fato, é o fim a que se destina o processo, que deverá ser um instrumento eficaz para sua obtenção. É só. Boa noite a todos. Agora, dando seguimento, ao que a nossa colega vinha explicando anteriormente, vou falar que este sistema confere ao juiz discricionariedade na hora de valorar as provas, isoladamente no seu conjunto, mas desde que estas provas estejam no processo, posto que o que não está nos autos não existem. Sendo admitidas pela lei e submetidas a um prévio juízo de credibilidade, tais provas não podem ser ilícitas ou ilegítimas. A discricionariedade de avaliação do quadro probatório soma-se à obrigatoriedade de motivação da conclusão do magistrado. A obrigação de fundamentar permite às partes não somente aferir que a convicção foi realmente extraída do material probatório
constante dos autos, bem como analisar os motivos legais que levaram o magistrado a afirmar sua conclusão. A propósito, o artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, exceto as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Da adoção do sistema da livre persuasão racional do juiz, derivam 3 importantes efeitos. Primeiro, não há prova com valor absoluto. Segundo, deve o magistrado valorar todas as provas produzidas no processo, mesmo que seja para refutá-las posteriormente. E terceiro, somente serão consideradas válidas as provas constantes do processo, posto que não se pode emprestar validade aos conhecimentos privados do magistrado. A ausência de fundamentação é vício de extrema gravidade, mas daí não se pode falar em inexistência jurídica do ato. Na verdade, a ausência de fundamentação acarreta a nulidade absoluta da sentença, nos exatos termos do artigo 93, inciso 9, da Constituição Federal, combinada com o artigo 564, inciso 5, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei 13.964 de 2019, que diz que todos os julgamentos do órgão do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Não por outro motivo, em caso concreto em que, por ocasião do julgamento de apelação, determinado Tribunal de Justiça limitou-se a transcrever a sentença de primeiro grau, sem o acréscimo de fundamentação própria, concluiu o Superior Tribunal de Justiça que o dever de motivar as decisões implica necessariamente cognição efetuada diretamente pelo órgão julgador, restando certo que a mera repetição da decisão impugnada, além de violar o artigo 93, inciso 9 da Carta Magna, também é causa de evidente prejuízo ao duplo grau de jurisdição, na exata medida em que não conduz à substancial revisão judicial da primitiva decisão, mas à cômoda reiteração de seus termos, de acordo com a súmula 123 do STJ, que diz: a decisão que admite ou não o recurso especial deve ser fundamentada com o exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais. Daí, agora passo a palavra para o nosso colega Henrique, que irá dar continuidade, ao trabalho solicitado pelo professor. Uma boa noite a todos. Senhores, dando seguimento à apresentação do nosso trabalho, ainda na temática de fundamentação de sentença penal, temos que, quanto à necessidade de enfrentamento de todas as teses apresentadas pela defesa por ocasião da prolação da sentença, entendimento dos tribunais superiores que não há que se falar em nulidade de sentença se ficar evidente de que todas elas foram apreciadas pelo magistrado ou pelo órgão decisor, mesmo que de maneira sucinta e indireta, certo? Embora seja necessário que o magistrado aprecie todas as teses ventiladas pela defesa, é desnecessário a menção expressa a cada uma dessas alegações. Se, lógico, pela própria decisão condenatória, ficar claro que o julgador adotou um posicionamento. Assim, não se tem como omissa uma sentença que não se refere expressamente, por exemplo, a um suposto álibi apresentado pelo acusado, desde que fundamente o decisor a sua condenação com base em elementos probatórios válidos que confirmem aquela prática delituosa e a respectiva autoria. O instrumento a ser utilizado para a impugnação da sentença desprovida de fundamentação é a apelação. Com a alegação
tendo como base a alegação de erro improcedendo dentro dessa apelação. O que, evidentemente, não impede a utilização de HC, do habeas corpus, se caso houver risco à liberdade de locomoção do acusado. Na hipótese de sentença citra petita, que é uma decisão que não analisa todos os fatos delituosos imputados ao acusado, expressar de sua evidente nulidade é plenamente possível a oposição de embargos de declaração. Esses embargos terão efeitos infringentes, já que a apreciação de ponto omisso da decisão pode provocar uma modificação no sentido da própria decisão. Reconhecida, nesse caso, a ausência da fundamentação pelo tribunal no julgamento da eventual apelação ou do HC, a sentença ela deve ser anulada, com a remessa desses autos ao primeiro grau de jurisdição, né, para a prolação de uma nova decisão. Existe uma corrente minoritária que entende que, nesses casos, seria aplicável subsidiariamente o disposto no artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 1 do CPC, que autoriza o Tribunal de Segundo Grau a anular a sentença e, após essa anulação, que ele passe de imediato à prolação de uma nova decisão de mérito da demanda. Só que existe um risco nessa corrente, que seria o do enfrentamento do mérito pelo tribunal. E um efeito prático disso é que ele poderia acarretar uma supressão de instâncias, tá? Já que a corrente majoritária entende que a devolução ao primeiro grau seria o correto a ser feito. Outro sim, se houver essa declaração de nulidade da sentença condenatória por ausência da fundamentação, desconstitui-se a causa interruptiva da prescrição correspondente, tá? Passando-se a contar o prazo a partir da causa interruptiva anterior. E qual seria essa causa? Se nós estamos em sede de sentença, a causa interruptiva anterior seria o recebimento da denúncia. Pelo menos, né, essa causa de interrupção, ela vai agir pelo menos enquanto não houver a publicação de uma nova sentença condenatória. Eu termino por aqui, passando a palavra para a nossa próxima colega. Boa noite, dando prosseguimento à apresentação, estarei agora abordando sobre a fundamentação per relações, também conhecida como fundamentação aliunde, referenciada ou por remissão. Pois bem, de acordo com o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, também conhecido como princípio da fundamentação, o mesmo discorre que as decisões judiciais devem estar fundamentadas sob pena de nulidade. Neste sentido, há controvérsias na doutrina processualista penal acerca da fundamentação per relações, embora a mesma seja admitida na sua integralidade por jurisprudências. Mas afinal, do que se trata a fundamentação per relações? A fundamentação per relações se trata de uma fundamentação em qual a autoridade judiciária adota alegações das partes contidas nos autos, nos processos. Por exemplo, podemos ver isso no caso em que a autoridade judiciária acolhe certa parte do parecer do Ministério Público, utiliza-se alguma parte do relatório da autoridade policial. Pode ocorrer em casos também em que ela utiliza decisões anteriores contidas nos autos do mesmo processo. Estes casos nós podemos ver com maior frequência em casos de decisões interlocutórias, em referente às medidas cautelares de urgência. É o caso da prisão temporária, é o caso da prisão preventiva. Mas, embora
muito criticado no dia a dia forense, acerca da sua legitimidade, acerca do juiz estar de fato utilizando da motivação, observando os autos, se ele está mesmo cumprindo com o seu papel, a Corte Especial do STJ consubstanciou um entendimento no qual ao juiz, o magistrado, uma autoridade judiciária se valer de argumentos trazidos nos autos, como o parecer do Ministério Público, não exime, não está sendo ilegível, está atendendo sim o comando normativo e é constitucional tal medida. Ele pode se valer desta técnica. No mesmo sentido, o STF entendeu que a fundamentação per relazione, ela não se confunde com a ausência ou deficiência da fundamentação. A mesma possui respaldo e o juiz está meramente repetindo algo que já foi dito, não está fugindo da seara. Ele usa argumentos que já foram analisados, portanto, é comumente legal e utilizado no nosso processo penal. Boa noite, espero que tenham entendido o explanado e seja de agrado a de todos.